Olá, tem estudante aí? Eu espero que sim. Nós vamos aprender muito hoje. Nós vamos hoje falar sobre geometria, espaço e forma. E a habilidade que nós vamos trabalhar é associar figuras espaciais e suas planificações, prismas, pirâmides, cilindros e cones, e analisar, nomear e comparar seus atributos. Lição de casa, professora, por quê? Se nós estivéssemos em sala de aula, a sua lição de ontem seria essa daqui. Trazer para a escola uma caixinha de qualquer formato. Que tal você fazer isso aí agora? Corre lá, busca aí uma caixinha, pode ser grande, pode ser pequena, uma caixinha que tem aí na sua casa, eu espero você. Encontrou? Buscou? Isso mesmo, deixe ela aí reservada porque nós vamos precisar dela nesta aula. Essa então é a nossa tarefa de hoje. Vocês conhecem as figuras planas? Eu acredito que sim. Nós costumamos ver em todos os lugares que nós vamos. Dentro da nossa casa mesmo, nós podemos observar essas figuras. Nós vamos relembrar algumas aqui. Nós temos o triângulo, quadrado, o retângulo, círculo, losango, paralelogramo, trapézio, o oval, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono e decágono, ok? Os seus nomes são dados de acordo com os lados que elas possuem. Essas figuras, vocês começam a aprendê-las lá no início da sua escolaridade. A gente começa aprendendo ali o quadrado, o círculo, o triângulo, não é mesmo? A gente costuma até brincar com os joguinhos que têm esses formatos. É muito importante nós conhecermos essas figuras. E aqui embaixo, olha, ainda como eu falei, de acordo com os seus lados, é dado o nome. Pentágono possui quantos lados? Você sabe? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5 lados. E aqui nós vamos acrescentando um lado e o seu nome vai modificando. Vamos lá? Nós vamos ainda hoje estudar um pouco sobre as figuras que são espaciais. Elas têm uma diferença com essas figuras que nós vimos anteriormente, que são planas. Vamos ler aqui comigo? Figuras planas são as formas geométricas formadas por superfícies planas, essas que nós acabamos de ler. Figuras não planas são sólidos geométricos, são tridimensionais e possuem volume. Olha só a diferença delas. Elas são espaciais, elas não ficam mais ali plana apenas no papel, por exemplo. Nós podemos classificar essas figuras que não são planas e são chamadas de sólidos geométricos, ok? Nós vamos classificá-los como poliedros. O que são poliedros? São sólidos que permanecem equilibrados em uma superfície plana, já que todas as suas faces são compostas por superfícies planas. Podem ser definidos em regulares e irregulares. E dentre eles podemos incluir o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro, o icosaedro, o prisma e a pirâmide em suas versões retas, oblíquas e regulares. Eu dei aqui para vocês dois exemplos, que é o tetraedro, que é a figura com menos lado que nós podemos ter, o sólido com menos lados que nós encontramos. E o hexaedro, okay? Que vocês também conhecem como cubo. Uma observação na anterior, que eu não falei com vocês, é que esses sólidos geométricos, eles não rolam. Então, essa é uma característica do sólido geométrico aqui, ok? Espaciais para vocês, dos poliedros. Os poliedros aqui não rolam. E nós vamos para os não poliedros, que são chamados também de corpos redondos. Por eles serem corpos redondos, diferente do anterior,
eles rolam. Se eu colocar em uma superfície, ele acaba rolando. Eles são sólidos geométricos que possuem unicamente superfícies curvas ou uma junção de faces planas e curvas. Por isso, possuem formas arredondadas e são formadas pela rotação de uma figura plana em seu próprio eixo. São eles os cones, os cilindros e as esferas que estão representadas aqui para vocês. Então, como nós falamos, esses aqui que não são poliedros, também chamados de corpos redondos, eles rolam, ok? Lembra que eu pedi você para pegar uma caixinha? Tudo bem, continue com ela aí porque nós vamos utilizar. Eu deixei aqui desenhada uma caixa e nós vamos entender o que torna uma figura tridimensional. O que torna essa figura, o que faz ela ser um sólido geométrico, ok? Para ela ser um sólido geométrico, ela tem que ser 3D. Já ouviu essa palavra? Tridimensional. 3 dimensões, ok? O que seria isso? Nós temos aqui a altura, a largura e o comprimento. Você também pode ver aqui no lugar dessa largura escrito profundidade desta caixa. Então, ela precisa ter esses 3 elementos aqui, altura, largura e comprimento, para ser um sólido geométrico. Outra informação é que é poligonal. O que é poligonal? Um polígono é uma figura fechada com lados. A palavra polígono vem da palavra em grego polígonos, que significa ter muitos lados ou ângulos. Então, essa figura aqui possui muitos lados, essa figura aqui possui muitos ângulos e ela tem 3 dimensões. Por isso, ela se torna um sólido geométrico. Para nós entendermos bem cada figura, é importante nós conhecermos ainda alguns elementos que esses sólidos geométricos trazem para nós. Tem representado para vocês aqui um cubo. E neste cubo, nós vamos ver esses elementos que são importantes para caracterizar um sólido geométrico, ok? Nós temos aqui na primeira imagem escrito face. O que seria esta face? Seria o lado desta caixa, deste cubo que está representado aqui. As arestas, o que é a aresta? A aresta é onde uma face se encontra com outra face. Ali nós vamos chamar de arestas. E a vértice é o biquinho, é onde todas essas arestas se encontram. Então, onde mais de uma aresta se encontra, eu vou chamar de vértice, ok? Nós temos aqui também uma pirâmide, mostrando também estes elementos, que é a vértice, a aresta e as faces laterais. E ela também possui a face que é a base. Mas nós vamos entender esses elementos agora com um exemplo. Vamos lá? Agora nós vamos usar a nossa caixinha. Vamos lá para a nossa prática, então? Eu fiz aqui numa folha, escrito para vocês, as formas espaciais, os poliedros. E nós vamos identificar as vértices, arestas e faces. Pega o seu lápis aí agora e faça o desenho de um cubo. Ok? Eu vou fazer o meu cubo, para que nós possamos identificar esses elementos. Lembrando que o cubo, ele tem as faces quadradas. Tem que ter as formas quadradas. Então, eu desenhei aqui o meu cubo, ok? Eu vou deixar este cubo aqui desenhado. E lembra aquela caixinha que eu pedi vocês para pegar? Muito bem, nós vamos utilizar agora. Com esta caixa que você pegou, com uma canetinha ou com um lápis, algo que você tiver, você vai agora me ajudar a identificar esses elementos, ok? Então, eu vou pegar aqui uma canetinha. Nós vamos identificar as faces. As faces dessa caixa que eu estou aqui, olha, são retangulares. Eu costumo dizer que é a cara da minha caixa. Então, eu vou colorir aqui, ó, essa parte aqui vai ser a minha face, ok? Colore a sua face. Mais uma face. Vou colorir só mais uma face aqui para vocês identificarem. E vamos contar comigo? Esta caixa, então, ela possui 1, 2, 3,
4, 5, 6 faces, ok? Então, a face é essa parte onde eu colori de vermelho para vocês identificarem, tá bom? Então, aqui eu tenho uma face. Como que eu vou identificar agora as minhas arestas? Vou representar as arestas para vocês com outra cor. Vamos pegar aqui o preto. As arestas vão ser onde essas duas faces se encontram. Então, onde esta face se encontra com a outra, olha, essa parte aqui, eu vou chamar então de aresta. Ok? Deixa eu fazer mais grossinho para vocês poderem identificar. Onde uma face encontra com outra face, eu vou chamar de arestas. Tá vendo essa parte preta aqui? Vamos contar junto comigo quantas arestas tem esta caixa? Então, começando por essa, eu tenho 1, 2, 3, 4 e voltei onde eu estava, 4. Agora, nós vamos nas laterais aqui, 4, 5, porque essas duas faces se encontram aqui, 6, 7 e 8. Temos aqui ainda, ó, 9, 10, 11 e 12. Então, onde essas faces se encontram, eu terei as minhas arestas. Todo sólido geométrico possui, então, as arestas, ok? Vamos encontrar agora a vértice. A vértice é o biquinho, é onde as arestas se encontram. Então, onde esta aresta aqui que eu marquei de preto, mais essa outra aresta, mais a outra se encontram nessa parte aqui, eu vou chamar então de vértice. Vou colorir aqui para vocês identificarem. Então, esse biquinho aqui, tá dando para vocês verem, é a minha vértice. Vamos contar as vértices junto comigo? Então, onde elas se encontram, onde as arestas se encontram, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 vértices, ok? Onde as arestas se encontram. Para isso que nós utilizamos essa caixa, para poder identificar esses elementos. Então, nós identificamos aqui a face, as arestas e a vértice, ok? A mesma coisa nós vamos fazer naquele cubo que você desenhou aí no seu caderno. Você vai colorir para mim agora uma das faces. Eu vou colorir aqui a face lateral, para você identificar. Então, colori aqui uma face, ok? Nós contamos, mas nós vamos contar novamente. Então, essa caixa aqui, vamos contar por essa de novo? Vamos ver quantas faces ela tem? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Vamos anotar, então? Esse cubo tem 6 faces. Então, nós concluímos que são 6 faces. Vamos às arestas. Nós vimos que as arestas, então, é onde elas se encontram. E o total dele deu 12 arestas, não foi isso? Anotem aí. Arestas, então, como nós vemos aqui no nosso desenho, é onde as faces irão se encontrar, ok? Nós vamos às vértices. As vértices é o biquinho onde a aresta se encontra, ok? Então, nós contamos e vimos que deu um total de 8 vértices. Fiz aqui para vocês verem. Então, o biquinho, você contar todos, você vai ver que tem 8. Beleza? Vamos para o nosso próximo aqui, que são os corpos redondos. Nós vamos agora falar dos corpos redondos. Anotem aí no seu caderno. Como nós falamos, os corpos redondos são representados por cone, cilindro e uma esfera, que eu não trouxe aqui, mas a esfera que lembra pra gente uma bola. Qual que é a principal característica dele? Ele rola. Se eu colocar ele aqui nessa superfície, ele vai rolar, porque ele tem as partes arredondadas.
ok? E vamos planificar uma aqui para nós podermos identificar. Eu vou planificar para vocês aqui esse cone, tá? Esse cone. Vamos planificar, abrir este cone para nós podermos perceber as suas características. Se nós abrirmos este cone, nós vamos ver que a sua base, a parte de baixo dele, é circular, ok? Então, essa é uma das características que nós temos aqui no nosso cone. O cilindro, a mesma coisa, vou planificar aqui um cilindro. O cilindro também vai ter base circular. A diferença é que ele tem duas bases. Então, aqui, ó, círculo em cima, círculo embaixo. Vou deixar aqui as minhas figuras, ok? E vamos passar para a próxima. Nós vamos aqui agora para os poliedros. Anotem aí, poliedros. E nós vamos abrir uma caixinha, essa caixinha que você pegou aí. Vamos abri-la? Vamos ver qual vai ser as figuras que ela nos apresenta? Vou abrir a minha e você abre a sua aí na sua casa. Quando nós abrimos esta caixa, nós podemos observar que as suas partes aqui, olha, a minha é quadrada e retangular, as partes que ela tem, ok? Ela não tem parte circular, ela não tem círculos, por isso elas são planas e elas não rolam. Nós temos outros poliedros, como prisma da base triangular, como hexágono, ok? Também tem as suas laterais retangulares. Então, anotem aí, o cubo, né? E os prismas fazem parte aqui dos poliedros. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre as pirâmides, ok? As pirâmides eu trouxe aqui para nós vermos duas pirâmides. Uma pirâmide que tem a base triangular e uma pirâmide que tem a base quadrada. Vamos planificá-la para nós entendermos um pouquinho aqui. Todos esses poliedros possuem faces, arestas e vértice. Todos eles têm esses elementos que são fundamentais e que os tornam sólidos geométricos. Observem aqui para vocês verem, olha, nós temos aqui triângulo, triângulo, triângulo e a sua base também é triangular. O que forma essa planificação aqui, quando eu monto ela e que faz ela ser um sólido geométrico chamado pirâmide, é que as suas faces são triangulares. A sua face não vai mudar, porém, a sua base pode sim mudar. Vamos abrir essa outra pirâmide aqui, para nós entendermos. Vamos lá. Essa pirâmide aqui, ela também tem as suas faces triangulares. Todas elas, exceto a minha base. Então, nós concluímos que em uma pirâmide, todas as suas faces são triangulares, mas a sua base pode variar de forma, ok? Vamos para o nosso próximo. Nós vamos ver aqui, para finalizar, prismas, ok? Quais são os prismas que nós vamos ver juntos? Nós vamos ver um prisma de base triangular e hexagonal. Eu vou estar abrindo aqui esse prisma. Vamos planificar esse prisma. Vamos lá. Se você é bom aí no desenho, você pode estar desenhando também. É muito legal você fazer as planificações. Essas figuras você encontra também na internet. Quem tem acesso e consegue fazer, ela é bem legal. Você pode cortar também, fazer o desenho e cortar em casa. Olha que legal. Esse prisma aqui, qual que é a característica dele? É que suas faces são retangulares. Sempre o prisma vai ter a sua face retangular, mas a sua base, ela pode modificar. No caso desse aqui, a base dele é triangular e contém duas bases, o que é diferente da pirâmide. A pirâmide possui apenas uma base,
Já o prisma contém duas bases e as suas faces são retangulares. Nosso último prisma aqui na planificação. Vamos estar planificando. E a gente observa também que ele tem as suas faces retangulares, todas as suas faces retangulares, possui duas bases e, como o prisma, o que elas têm semelhante? A base pode mudar de forma, ok? Aqui é hexagonal e aqui triangular. Então, a base pode modificar, mas a sua face vai ser sempre retangular, ok? Vamos ver o que nós concluímos com tudo isso? Concluímos que copos redondos são formas espaciais que rolam e possuem faces curvas. Os poliedros têm todas as faces poligonais e planas. As pirâmides podem variar na forma da base, mas têm todas as suas faces laterais triangulares. Prismas têm duas bases que podem variar de forma e face será sempre retangular. Poliedros possuem arestas, vértices e faces. É isso aí, pessoal. Nós vamos finalizar a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal, nós aguardamos vocês lá. Até a próxima aula!